Olá, seja bem-vindo ao canal Minha Herança é Viver a Bíblia. E hoje eu quero falar com você sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? Você saberia explicar para alguém o que significa o Evangelho? Qual é a mensagem do Evangelho? Isso deveria ser algo tão simples, mas tem cada vez se tornado mais difícil das pessoas entenderem o Evangelho. Porque o Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela tem sido deturpada. Eu tenho visto e conhecido muitas pessoas, ouvido muitas pessoas, que às vezes passaram anos dentro de igrejas, anos mesmo, às vezes 10, 20, até 30 anos eu já ouvi relatos de igrejas onde a pessoa nunca tinha ouvido o verdadeiro Evangelho. E muitas vezes as pessoas entram nas igrejas e o que elas escutam? Elas escutam alguém dizendo lá no púlpito: olha, você veio até aqui essa noite e pode ter certeza que essa noite você alcançará a sua bênção. O Senhor lhe dará vitória. Não desanime, tenha fé, faça a sua parte, seja fiel a Deus e Ele lhe dará a vitória. O Senhor te reconhecerá e você alcançará os seus objetivos. Creia em Deus, Ele é poderoso, Ele é fiel para te fazer vencer. E tantas outras coisas que escutamos nas igrejas, mas não se tem pregado mais o Evangelho. O Evangelho que nós encontramos nas Escrituras. Por isso que abre-se tão pouco as Bíblias e se lê tão pouco. São apenas citados versículos e espaços. E é muito possível que alguns de nós, muitos de nós, passemos às vezes anos na igreja e não saibamos o Evangelho, não saibamos comunicar a alguém a mensagem do Evangelho, a mensagem pura e simples do Evangelho de Jesus Cristo. E é sobre isso que eu quero falar com você, sobre essa mensagem. Mas eu quero começar a fazer isso de uma maneira diferente. Eu quero trazer aqui para você uma canção da harpa cristã, a minha canção favorita da harpa cristã. O título dela é Meus Pecados Levou. É o número 484 da harpa cristã. E essa canção, ela carrega na letra dela a essência do Evangelho de Jesus. Então eu quero que você escute, que você preste bastante atenção nessa letra. Se quiser, acompanhe, cante junto, porque a melodia da música é fácil e ela é muito linda. Mas preste muita atenção em como essa letra aqui, ela vai nos trazer a essência do que é o Evangelho, a essência da mensagem das Escrituras Sagradas, ok? Vamos lá e depois nós vamos conversar um pouco sobre a letra dessa música. Por meus crimes na cruz, ainda indigno e vil como sou. Sou feliz, pois seu sangue verteu, meu Jesus, e com este meus crimes lavou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime amigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Meu anelo constante é em Cristo viver, meu caminho seu exemplo marcou, e pra dar minha vida Jesus quis morrer sobre a cruz, meus pecados levou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime
tem outras estrofes, mas só vamos usar essas 2 estrofes e o coro. Veja como essa música ela nos traz a pureza e a simplicidade do Evangelho. Olha como ela começa: houve um que morreu por meus crimes na cruz, ainda indigno e vil como sou. O Evangelho, ele sempre começa com a mensagem dos nossos pecados, de quão afastado nós estamos de Deus. E ele aqui diz: eu sou indigno e vil. Eu tenho crimes, porque eu sou um pecador. O meu coração é inclinado para o pecado, e o que é justiça para mim é que eu seja condenado eternamente ao inferno. Essa é a condição do homem mergulhado em trevas. Essa é a mensagem do Evangelho, de que nós estamos todos condenados, todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos capítulo 3. Então a música começa justamente dizendo: vocês são pecadores, exatamente como os apóstolos pregaram lá em Atos. Quando você vai ler Atos dos Apóstolos, você vê as pregações de Pedro. As primeiras mensagens e pregações eles sempre começavam dizendo: vocês mataram o Cristo. E você pode dizer: mas eu não matei ninguém. Mas só o fato de nós vivemos para nós mesmos, de nós buscarmos sempre os nossos próprios caminhos, de nós vivemos para nós mesmos, de tudo aquilo que carregamos no nosso coração e a nossa vida sempre em outra direção que não a direção de Deus, isso já demonstra que nós o desprezamos. Nós somos pecadores. E a música vai dizer: mas houve um que morreu. E essa é a mensagem da Boa Nova. Evangelho significa Boa Nova. E ele vem dizendo: houve um que morreu por esses crimes, por esses pecados. Ele morreu pela minha miséria. E o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Essa é a Boa Nova. Houve um que morreu. Não é só a mensagem terrível de que eu sou um pecador, mas existe uma mensagem onde ele diz: teve um que morreu no seu lugar. E ele vai dizer: hoje eu sou feliz, pois o seu sangue verteu, meu Jesus. Percebe como tudo isso é diferente do que se prega na maioria das igrejas, das falsas igrejas? Onde ele vai dizer: venha para cá que você vai ser feliz, porque aqui o Senhor vai te dar prosperidade, aqui você vai alcançar os seus alvos, você tem que ser cabeça na sociedade, você tem que se tornar alguém, e nisso vai estar a sua felicidade. Veja aonde está a felicidade. Ele diz: eu sou feliz. Aonde se alicerça a alegria dele? Porque o sangue de Jesus foi vertido na cruz e por causa desse sangue os meus crimes, os meus pecados foram lavados. E agora a felicidade do cristão não repousa nas esperanças das coisas aqui dessa terra, mas repousa na certeza da vida eterna. Essa é a grande promessa das Escrituras. Se alguma coisa a mais me for dada nessa vida, é lucro, é graça, é misericórdia, mas a promessa do Evangelho é a salvação eterna. É nos livrar da morte e da condenação eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. E por isso que no coro ele vai dizer: meus pecados levou na cruz, onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou. É disso que se trata o Evangelho, da salvação da nossa alma, da nossa eternidade. E ele vai dizer: e mudou as minhas trevas em luz. Assim como lá em Efésios capítulo 2, ele vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos resgatou. Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a mensagem simples e maravilhosa do Evangelho de Jesus Cristo. E na segunda estrofe que nós cantamos, ele vai dizer: meu anelo constante é em Cristo viver. Meu caminho, seu exemplo marcou. Veja aqui o resultado de um coração transformado. Ao passo que nós começamos dizendo que em nós não há nada que possamos oferecer ao Senhor. Não possamos dar a Ele nada para merecer a salvação, porque
O nosso estado inicial é de pecadores, de condenados, não há nada que nós possamos fazer. Se Deus não nos amasse primeiro, se Deus não viesse em nossa direção, o nosso destino era a condenação. Mas lá em 1 João ele vai dizer, porque Deus nos amou primeiro. Foi Ele quem nos amou, foi Ele que nos deu o seu Filho para que Ele morresse na cruz em nosso lugar. E essa graça de Jesus sobre nós, a sua misericórdia, o seu sangue derramado sobre nós, gratuitamente. Onde lá em Efésios capítulo 2 também vai dizer que nada disso vem de nós, mas é dom de Deus. Por que não vem de nós? Para que ninguém se glorie. Eu não posso dizer eu vou melhorar, até chegar a um ponto de eu merecer a salvação. Não, isso não é evangelho. Evangelho é Deus vindo em direção a pessoas pecadoras, perdidos. Ele morrendo em meu lugar quando eu ainda era pecador, como diz lá em Romanos. Quando ainda éramos pecadores, Ele morreu em nosso lugar. Só que o Evangelho, ele vai além, ele pega esse pecador e ele o transforma, como ele vai dizer, agora o meu anelo constante é em Cristo viver. Porque agora, quando eu sou salvo em Cristo, quando eu creio em Jesus, eu morro com Ele. Se com Ele morremos, também com Ele viveremos. Um cristão não vê mais o mundo como um ímpio. O cristão agora ele entende que ele está morto para o mundo, porque ele morreu juntamente com Jesus. Ora, se um morreu por todos, logo todos morreram, como diz 2 Coríntios. Essa é a mensagem. E agora o anelo constante é em Cristo viver, ou seja, Cristo morreu por mim, agora já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Eu vivo agora para a glória dele, eu vivo agora para o seu reino. Veja a simplicidade do Evangelho. Não há mérito, não há obras, eu sou um pecador, ele que faz, ele que morre por mim. No entanto, quando eu creio nessa mensagem, eu morro para mim mesmo e agora eu vivo para Jesus. Ou seja, a graça nunca é uma desculpa para uma vida de pecado. A graça é algo que me constrange e me faz viver para o Senhor. Veja como o Evangelho é simples, mas ele tem sido tão amplamente deturpado e destruído por aqueles que querem perverter a mensagem do Evangelho. E aí ele vai dizer no final aqui, para dar a minha vida, Jesus quis morrer. Olha que mensagem importante. Não é que alguém tirou a vida de Jesus, não é que mataram ele, mas ele diz, ninguém tira a minha vida, mas eu a dou. Por quê? Porque Jesus não foi apenas um exemplo. Às vezes as pessoas querem tratar Jesus apenas como um exemplo de sucesso, que você seguindo o exemplo dele você vai ser um grande sucesso, ou como um grande mestre, ou como aquele que nós devemos ser como ele e nos tornarmos um ser iluminado como ele. Não! Isso tudo são pessoas desvirtuando a mensagem do Evangelho. Porque se eu pudesse me salvar por minhas próprias obras, pelaquilo que eu posso fazer, vivendo uma vida correta aqui, me esforçando, então por que Jesus se entregou? Então eu tenho que pensar que ele é um louco, porque foi ele que se entregou. Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ele se entregou, ele disse em qualquer momento, ele poderia pedir aos anjos que o livrassem daquilo. Ele curava enfermos, ressuscitava mortos, andava sobre as águas, acalmava a tempestade, ele tinha pleno poder de não ser preso e não ser morto, mas ele se entrega. Por que ele se entrega? Porque ele veio justamente para nos salvar dos nossos pecados. Jesus quer dizer a Deus que salva, a salvação de Deus. Foi por isso que ele veio, para nos salvar da condenação eterna. Mas enquanto eu não o recebo, enquanto eu não me aproximo das Escrituras Sagradas para ler ela, para gerar fé no meu coração, eu estou condenado eternamente. Eu estou condenado à morte eterna, porque só há salvação no nome de Jesus. Lá em Atos está dizendo isso. Não existe um outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos, senão o nome de Cristo Jesus.
E é por isso que ele se entrega. Ele diz: eu vou para a cruz, eu vou derramar o meu sangue para que todo aquele que crer em mim não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele termina: sobre a cruz os meus pecados levou. Essa é a mensagem simples, pura e maravilhosa da cruz de Cristo, trazida aqui para nós nesse hino tão maravilhoso com esse título: Meus pecados levou. Que essa mensagem do Evangelho possa ficar no seu coração, se você ainda não tinha isso claro na sua mente, qual é a mensagem do Evangelho, qual é a essência da mensagem do Evangelho. Saiba, essa é a palavra. Nós éramos pecadores perdidos, condenados ao inferno, mas Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz no nosso lugar e fazendo assim, tornando possível através da fé em Jesus, que nós sejamos reconciliados com Ele. Agora nós temos paz com Deus por causa de Cristo Jesus, mas apenas se nós estivermos em Cristo Jesus, apenas se reconhecemos Ele como nosso Senhor. E quando temos Jesus como Senhor, nós não vivemos para nós mesmos, agora vivemos para Ele. E para viver para Ele eu preciso conhecer Sua vontade, então eu vou dedicar a minha vida a ler as Escrituras, a viver o que está escrito ali, a conhecer e caminhar junto com a Igreja de Cristo, uma mudança de vida, lembra? Meu anelo constante é em Cristo viver. Então busque o Evangelho, busque compreender a palavra verdadeira, porque existem muitos passando anos, 30, 40, uma vida inteira nas igrejas, sem entender, sem terem ouvido uma única vez a simples e poderosa mensagem do Evangelho. Que o Senhor te abençoe. Se esse vídeo foi bom para você, não esquece, dá o joinha aqui embaixo do vídeo, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal. Que o Senhor te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.